Então, olha só, pessoal. Nessa semana, eu resolvi deixar uma semana só para isso, por achar que é importante. A gente estudou na semana passada os modelos atômicos e a estrutura atômica. E aí eu deixei essa semana para a gente ver distribuição eletrônica, né? Eu já disse na aula passada, eu dei uma introdução do porquê que é importante a gente saber como os elétrons estão distribuídos no átomo. Mas eu vou começar essa aula de hoje reforçando isso e dizendo por quê. Então, vamos retomar aqui a nossa estrutura do átomo, que a gente já sabe que tem lá o núcleo com prótons e nêutrons, onde está toda a massa do átomo e a carga positiva. E a gente tem a eletrosfera, onde a maior parte do átomo, é a região externa ao átomo, estão os elétrons. E aí, por que é importante a gente saber, conhecer como esses elétrons aqui no átomo, como é que eles estão organizados ao redor desse núcleo? Por que é importante? Porque as substâncias são formadas quando os átomos interagem uns com os outros, fazendo ligações químicas e formando as substâncias que nós conhecemos. E quando um átomo se aproxima do outro, a região que vai interagir é a região mais externa deles. Então, é a eletrosfera de um átomo que vai interagir com a eletrosfera de outro átomo, para, a partir daí, se dar a ligação química. E de todos esses elétrons, como vocês já sabem, que os elétrons estão organizados na eletrosfera dentro de níveis de energia, e que esses níveis, né, têm os mais próximos do núcleo e eles vão ficando cada vez mais afastados do núcleo. Então, quando dois átomos vão interagir, qual é a camada, qual é o nível de energia que vai interagir? O último, o mais externo que ele tiver. Se o átomo só tiver dois níveis de energia, são os elétrons dele que estiverem no segundo nível que vai interagir com o outro átomo, que ele vai fazer ligação química. Então, veja a importância da gente saber essa organização dos elétrons, porque são os elétrons mais externos, são os elétrons que estiverem na última camada do átomo que vai interagir com os elétrons da última camada do outro átomo, para aí fazer ligação química. Então, a gente precisa saber como esses elétrons estão organizados aqui, para saber quantos elétrons disponíveis ele tem ali, o átomo, para fazer ligação química. Entenderam? Então, é por isso que essa semana a gente vai entender essa distribuição eletrônica. Ah, pessoal, só mais um detalhe. Quando eu estou compartilhando aqui a tela com vocês, eu não vejo o chat, viu? Então, se tiver alguma perguntinha, nem vejo quem levanta a mão, então se tiver alguma perguntinha, pode ligar o microfone e pode interromper, não tem problema. Então, para a gente entender aqui como esses elétrons estão organizados nesses níveis, eu já falei para vocês que os níveis de energia têm subníveis. E eu falei para vocês que esses subníveis são os subníveis S, P, D e E. E dentro desses subníveis tem os orbitais. Então, o nível S, o subnível S, ele só tem um orbital, que a gente representa por uma caixinha. O P tem 3 orbitais, o D tem 5 e o F tem 7. Para facilitar e lembrar desse detalhe, é só lembrar que são só os números ímpares. Então, isso aqui tem, o S tem 1 orbital, o P tem 3, o D tem 5 e o F tem 7. Isso é a quantidade de orbitais. Lembrando que o orbital é a região onde os elétrons estão orbitando. E dentro desses orbitais, cabem, no máximo, 2 elétrons. Então, como o S tem um orbital, cabem 2 elétrons. Como o P tem 3 orbitais, cabem 6 elétrons no máximo, né? Como o D tem 5 orbitais, cabem 10 elétrons no máximo. Como o F tem 7 orbitais, cabem 14 elétrons no máximo, né? Então, pode não ter nenhum e pode ter até a quantidade máxima. E aí, como é que são esses subníveis de energia? Aí a gente vai começar a estudar, que é o conteúdo dessa semana, esse diagrama aqui de energia, que nos mostra os níveis com seus subníveis e nos mostra a sequência com que eles são preenchidos. E aí eu falei lá no grupo para vocês pegarem papel e caneta. O que é que a gente vai fazer agora? Eu vou aqui. Como eu ainda não tenho
a minha mesa digitalizadora, eu pedi, viu? Vai chegar. Mas como eu não tenho, vamos fazer aqui no Paint. E aí eu quero agora que vocês peguem o caderno de vocês, ou o papel e a caneta e me acompanhem. O que é importante, vocês não precisam... Vou até voltar para aquela tela. Vocês não precisam decorar esse diagrama ou decorar a sequência. Eu sou uma pessoa que não gosta de decorar. A não ser que você seja uma que gosta, queira decorar, beleza. Eu não gosto de decorar. Mas saber construir esse diagrama ajuda muito. Licença, Pode professora. falar. Eu criei esse diagrama. Eu fiz ele. Eu poderia utilizar ele ou quer que eu faça outro? Eu quero que você vá construindo comigo, porque eu quero dar uma ideia de como construir ele quando você estiver numa prova, se precisar. Entendeu? Ah, ok. Ok. Pronto, é uma técnica de construção dele. Então, vou voltar agora para o Paint. Eu vou fazer aqui no Paint, vocês vão escrevendo aí, no caderno de vocês. Primeira coisa que vocês têm que lembrar para fazer o diagrama. São quantos níveis até hoje que pode ter num átomo? Qual é a quantidade máxima de níveis? Alguém pode me responder? 7. 7, exatamente. 7 níveis. Então, como no máximo tem 7 níveis, a gente vai colocar assim, em cada linha. A gente vai escrever um... Opa, desculpe. Foi mal. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu quero que em cada linha vocês coloquem um número um abaixo do outro, que isso aqui vai representar os 7 níveis que um átomo pode ter. O que eu estou fazendo agora aqui, pessoal, é só porque eu não sou perfeccionista, não, tá? É só por isso, só porque eu quero deixar mais bonitinho. Se eu estivesse fazendo a lápis, era mais tranquilo. Só estou dando uma distânciazinha entre eles. Melhorou, agora eu me sinto mais feliz. Pronto. Agora que vocês colocaram os 7 números que representam os 7 níveis, vamos pensar agora nos subníveis de energia. Nós temos 4 subníveis, né? Que pode ser o S, P, D e F. Então, a gente vai tentar saber quantos subníveis tem em cada nível. Como o nível 1 é o menor nível que tem, é o mais perto do núcleo, ele só tem um subnível. Então, a gente só vai ter um número 1 nessa primeira linha. Aí vamos para a segunda linha. O segundo nível já é um pouco maior, então ele vai ter 2 subníveis. Então, vocês colocam mais, dá um espacinho, que a gente vai colocar as letras depois aí, né? Dá um espacinho e coloca 2 números 2, porque tem 2 subníveis no segundo nível. No 3 é um pouco maior, vai ter 3 subníveis. Então, a gente vai colocar 3 números 3. Sempre dê um espacinho. Então, no primeiro nível tem 1, no segundo nível tem 2, no terceiro nível tem 3. Então, no quarto nível tem quanto? Quantos? No quarto nível tem 4. Certo? Então, veja que vai aumentando um subnível em cada nível. A possibilidade de um subnível em cada nível. No nível 5, no nível 5 a gente vai ter quantos? 5 subníveis? Não, porque só existem 4. Então, agora no nível 5, a gente vai colocar só 4 subníveis. E aí começa a decrescer agora. Então, no nível 6, agora, vai ter 3 apenas. E no nível 7 vai ter apenas 2. É assim que vocês têm que construir o diagrama no cantinho de uma prova, se precisar. Não precisa decorar quantos tem. Pensa assim, que vocês vão escrever de 1 a 7, porque são 7 níveis. No nível 1, como é pequeno, só tem 1. Aí no 2 tem 2, no 3 tem 3, vai aumentando de 1 em 1. E no 4 tem 4. O 5 não tem 5 porque só tem 4 subníveis. Aí o 5 tem 4 e aí começa a decrescer. Aí o 6 tem 3 e o 7 tem 2. Hoje em dia, a tabela periódica está com a 7ª linha completa.
químico, o elemento químico número 119. Se eles conseguirem essa façanha, a gente vai ter aqui o 8, o nível 8. Mas como eles ainda não conseguiram, o diagrama Professor? está... Oi. Não é 118, não. 118 já tem. Ah, É o 119, que seria o próximo. Entendeu? sim, entendi. Pronto. Então, por enquanto, está assim. Aí, o que é que a gente faz agora? Todos os primeiros subníveis de todos os níveis sempre é o S. Então, agora a gente coloca o S minúsculo em todos eles. O segundo é sempre P. Então, a gente coloca agora P em todos eles. Opa. Pronto. O terceiro são todos D. E o quarto subnível, vejo que só o 4 e o 5 que tem é o F. E aí a gente tem o nosso diagrama pronto. Então, se vocês precisarem algum dia, é assim que vocês vão construir. Mas aí, qual é a ordem de preenchimento dos elétrons no átomo? Né? Lembrando, no subnível, deixa eu até mudar de cor aqui. Quantos elétrons cabem nos subníveis S? 2. Nos subníveis S, não esqueçam, cabem 2 elétrons. Nos subníveis P, cabem 6. 6. Nos subníveis D, cabem 10. E nos subníveis F, cabem 14. Então, essa é a quantidade máxima que pode vir escrito aqui em cima da letrinha. Então, o que é que representa essa simbologia aqui da distribuição eletrônica? O número que vem na frente está me dizendo de que nível é esse subnível. Né? Então, quando eu digo 1S, eu estou dizendo que é o subnível S do nível 1. Quando eu digo aqui 4D, eu estou dizendo que é o subnível D do nível 4. E aquele númerozinho que vem em cima me diz quantos elétrons tem lá dentro. Então, se eu disser, por exemplo, 4S2, eu estou dizendo que tem 2 elétrons no subnível S do nível 4. Então, o númerozinho que vem em cima diz quantos elétrons tem lá. E aqui é a quantidade máxima que pode ter. E aí, qual é a sequência também de preenchimento disso daí? Sempre numa diagonal. Então, a sequência não... Eu vou dizer a sequência errada, viu? Frisando de novo, estou dizendo a sequência errada agora. Eu não vou preencher os elétrons assim, não. 2 aqui, que cabem 2. Aí, se o elemento tiver 4, eu vou colocar os outros 2 aqui. Se tiver mais 6, eu coloco aqui. Se tiver mais 2 aqui, mais 6 eu coloco aqui. Aí, se tiver mais, eu coloco nesse aqui. Não. No início, a sequência até bate, mas depois vocês vão ver que pula. Olha só. A sequência de preenchimento é sempre assim. Deixa eu tornar essa linha mais fina, peraí. Está muito grossa. A sequência de preenchimento é essa. Subindo. Deixa eu até mexer aqui, tá meio... Não sou tão perfeccionista assim, não. Só um pouquinho. Pronto. Tá aqui. É sempre descendo uma diagonal. Então, eu preencho primeiro um S, de cima para baixo. Qual é o próximo nível que eu preencho? 2S. Não tem mais nenhum aqui embaixo, eu vou preencher qual? O 2P. Depois que eu preencho o 2P, ó, seguindo a diagonal, eu preencho o 3S. Terminei o 3S, termino essa diagonal. Vou para a próxima diagonal. Preencho o 3P. E olha só que depois do 3P, quando eu preencher, se esse subnível estiver completo e o átomo ainda tiver elétrons, veja que eu não vou preencher o 3D, não. Depois do 3P, a gente preenche o 4S. E é isso que acontece. O 3D vai ficar vazio e o 4S vai receber os elétrons. Depois de preenchido o 4S, é que o 3D, se ainda tiver elétrons no átomo, é que o 3D vai ser preenchido. Licença, professora, eu tô bugado. Não entendi, Fale. não. What? Eu não entendi. Então, o que exatamente que você não entendeu? O preenchimento. Tipo, O o 1 deu preenchimento... pra compreender.
Então, o preenchimento, você vai ter que aceitar o que eu estou te dizendo. O que é que eu estou te dizendo? Eu vou pegar aqui em verde, vou pegar aqui em outra cor. O que eu estou te dizendo é para não preencher desse jeito, ó. O 1 todinho. Aí depois, se ainda tiver elétron, preencher o 2 todinho. Se tiver elétron, vou preencher no 3 todinho. Se tiver elétron, vou preencher no 4 todinho. Eu estou te dizendo para não fazer desse jeito, que é errado. Entendeu? A gente quer preencher nível por nível. E eu estou te dizendo que não faça assim, que é errado. Então, deixa eu apagar essas minhas vezes. Vou apagar até as vermelhas aqui também, um pouco. O que eu estou te dizendo é para você aceitar que quando você for preencher, você depois de construir esse diagrama, faça umas linhas na diagonal, descendo da direita para a esquerda, como eu fiz aqui, ó. E seguindo essa linha, o subnível que você passar é o que você vai preencher, se ainda tiver elétrons. Eu vou mostrar exemplos para a gente entender melhor. Então, o primeiro subnível que vai ser preenchido é um S, porque a primeira diagonal está aqui em cima e passa pelo 1S. Beleza. Vou para a segunda diagonal. Passou pelo 2S. Então, esse é o segundo subnível que vai ser preenchido. O próximo subnível que vai ser preenchido, eu vou para a próxima diagonal. Essa é a sequência, tem que respeitar essas diagonais aqui. Tá aqui, então eu preencho o 2P, e depois dele, ó, descendo na diagonal, eu preencho quem? Apontou para o 3S, eu preencho o 3S. Terminou essa diagonal, ó, não tem mais aqui para eu vou para a próxima diagonal. Aí eu preencho o 3P. Terminou o 3P, quem é que vem na sequência dessa diagonal? É o 4S. Então, a gente tem que aceitar que a sequência é essa. Depois do 3P, se ainda tiver elétron para ser colocado nesse átomo, ele não vai preencher o 3D, não vai. O 3D vai ficar vazio. Ele vai preencher, é só seguir a diagonal, que você não erra. Ele vai preencher o 4S. Depois disso, se ainda tiver elétron, quem é que ele vai preencher? Não tenho mais elemento aqui embaixo dessa diagonal. Eu tenho que ir para a próxima diagonal. Aí eu faço a próxima. Aí sim que ele vai para o 3D, ó. Aí, depois do 4S cheio, é que ele vai encher o 3D. Se encher o 3D, ó, o próximo subnível que ele enche? O 4P. Quando o 4P estiver cheio, quem é o próximo? É só seguir a diagonal. Não é o 4D, não é para vir para cá. Ó. Depois do 3D, seguindo a diagonal, é o 4P e depois é o 5S. Então, o 5S vai ser preenchido enquanto o 4D e o 4F vão ficar vazios. É assim mesmo, a gente só tem que aceitar que é essa a sequência. Depois do 5S, eu vou para a próxima diagonal. Aí sim, ó, o 4D vai ser preenchido. Depois do 4D, seguindo a sequência, ó, 5P, depois o 6S. E esses aqui estão vazios. Eu tô com elétron no 6S e eu tenho, ó, subnível 4, subnível 5 vazio. É assim mesmo. Terminou essa diagonal, eu vou para a próxima. Aí é que o 4F vai ser preenchido. Ó, depois o 5D e por aí vai, né? Você sempre segue essas diagonais. Então, quando for fazer distribuição eletrônica, constrói o diagrama do jeito que eu falei para vocês, constrói o diagrama e faz esses risquinhos, essas diagonais. E essa vai ser a sequência, sempre lembrando que é assim, né? Ó, descendo, né? De cima para baixo, todas elas. Essa é a sequência. Vamos ver um exemplo? Vamos fazer exemplo que melhora, né? Aqui está o diagrama mais bonitinho, né? Bem mais bonitinho. Mas vamos fazer um exemplo aqui. Eu já deixei o diagrama aqui para facilitar, para a gente poder ir olhando para ele. Vamos começar com um átomo mais simples, mais fácil, porque a gente tem que começar com o mais fácil. Hidrogênio. Vamos lá, eu quero fazer a distribuição dos elétrons do hidrogênio. Primeira coisa que eu tenho que saber é quantos elétrons o hidrogênio tem. E aí, quantos elétrons o hidrogênio tem? Alguém me diga, por favor. 1. Um elétron. Quem ainda não sabe como ver isso, lembrem-se que esse númerozinho que vem aqui, deixa eu até botar o apontador laser que fica mais fácil de ver. Esse númerozinho que está aqui embaixo, à frente do elemento, é o número atômico. Número atômico é o número de prótons que o átomo tem. E vocês já sabem que quando o átomo está neutro, o número de elétrons tem que ser igual a essa quantidade que está aqui. Então, se ele tem um próton, ele vai ter um elétron também. Então, o hidrogênio só tem um elétron. Por onde eu começo a preencher? Pelo 1S. Então, ele só tem um elétron, vai estar onde? No 1S.
Então, como é que eu escrevo aqui a distribuição eletrônica para o hidrogênio? Como é que eu escrevo? Alguém? 1S, professora. Mas aí eu tenho que botar a quantidade de elétrons. Um S1. Né? Eu escrevo aqui um S1. Então, essa aqui é a distribuição eletrônica do hidrogênio, ou seja, o hidrogênio só tem um elétron. Então, esse númerozinho que vem em cima da letra é a quantidade de elétrons. Ele só tem um elétron que está no subnível S do nível 1. Pronto, um S1. É só isso. O hidrogênio tem um elétron no 1S. Acabou. Era o mais fácil, né? Vamos começar pelo mais fácil. Professora, mas o S não é 2? Não, o S cabe em até 2. O hidrogênio só tem um elétron, então é um S1, porque esse número aqui é a quantidade de elétrons que tem lá dentro. Todo mundo entendeu, né? Sim. E aí, para relembrar, o número na frente diz o nível a que pertence esse subnível e o númerozinho aqui em cima diz quantos elétrons tem lá dentro. Vamos para o próximo exemplo. Eu já peguei um elemento um pouco maior, peguei o cloro, que o número atômico dele é 17. Se o número atômico dele é 17, ele tem quantos elétrons? 17. 17, porque ele está neutro, né? Não tem carga, ele tem 17 elétrons. Então, veja agora que nós vamos ter que colocar 17 elétrons nesse átomo e saber exatamente onde esses 17 elétrons vão estar. A gente começa sempre por quem? Pelo 1S. Então, eu vou escrever 1S com que número em cima do S? 17. 2. Pois é, 17 não podia, né? Então, 2, porque só cabem 2. Então, dos 17 elétrons, nós já colocamos 2. Faltam quantos? Faltam 15. Então, o total de elétrons aqui tem que dar esses 17. Então, já colocamos 2, faltam 15, um S2. Quem é o próximo subnível depois do 1S? 2S. Então, 2S, 2, porque só cabem 2. 2S2. Já colocamos quantos elétrons? 4. 2 aqui, 2 aqui. Já colocamos 4, mas nós temos um total de 17 elétrons para colocar. Então, eu vou continuar preenchendo essa sequência. Então, ó, já preenchemos um S, já preenchemos o 2S. Quem é o próximo subnível? 2P, ó. Então, 2P6. Por que 6? Porque cabem. Quantos elétrons a gente já colocou até agora do cloro? Digam para mim. 10. 10 elétrons. 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Já colocamos 10 elétrons. Faltam 7 para a gente chegar ao total. Já colocamos 10 elétrons. O cloro tem 17. Então, já botamos um S, 2S, 2P. Depois do 2P, 3S. Como faltam 7 no S cabe 2, eu vou colocar 3S2. Isso aqui cabe. Pronto, 3S2. E agora faltam 5 elétrons. Depois do 3S, qual é o próximo subnível que a gente preenche, olhando aqui para o diagrama? 3P. 3P. E aí, quantos elétrons eu vou colocar no 3P? 5. Só 5 e não 6. Por quê, professora? Porque nós já É colocamos 12 elétrons aqui, né? Ó, 2 e 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Para completar 17, faltam 5. Se eu colocar 6, eu estou dizendo que o cloro tem 18 elétrons. Então, eu vou colocar 2P5. Lembrem-se, no P cabem até 6. Não precisa ter 6, não. E essa aqui é a distribuição eletrônica do cloro. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. É isso que vocês têm que saber fazer. Entender que essa sequência aqui, a gente está colocando essa quantidade de elétrons aqui dentro da eletrosfera, seguindo essa sequência aqui de distribuição, porque essa é a sequência correta. E a soma desses elétrons aqui em cima tem que dar igual a quantidade de elétrons que o átomo tem. Aí, lembra que eu falei para vocês no comecinho dessa aula, que eu disse que quando dois átomos vão fazer ligação química, são os elétrons mais externos, são os elétrons da última camada que interagem para fazer ligação? Aí, se eu perguntar para vocês agora em relação ao hidrogênio, que foi o primeiro que a gente fez, quantos elétrons o hidrogênio tem na última camada? O hidrogênio. 1. Qual é a última camada do hidrogênio? É a camada K.
É a camada 1, né? A camada K. É a camada 1. Então, ele tem um elétron na sua última camada. Aí eu vou perguntar agora o cloro. Qual é a última camada do cloro? Qual é o último nível do cloro? O M. 3P. O último nível do cloro é o 3, não é 3P. Como assim, professora? 3P é subnível. Deixa eu tentar aqui. Caneta. Gente, 3P é subnível. O nível é 3. O cloro tem como última camada a camada 3. Aqui. Só que a camada 3 dele tem 2 subníveis. Tem o subnível SP, ele tem... Mas o último nível do cloro é o nível 3. Aí eu pergunto, quantos elétrons o cloro tem na última camada? 7. Ele tem 7 elétrons na última camada. Ele tem 7 elétrons. Então, não confunda último subnível com último nível. Nível é o número, tá? O nível é o número e não a letrinha. A letrinha é o subnível daquele nível. Vamos para o próximo exemplo. Já peguei o maior, peguei o ferro. Eu acho que o começo eu posso fazer até mais rápido, né? Que a gente já colocou 17 elétrons aqui. Eu sei que se eu colocar até o 3P6, eu vou ter que colocar 18 elétrons. E o ferro tem 26, concordam comigo? Então, eu já vou preencher rapidamente isso daqui, que é a sequência, a gente já sabe. Então, o ferro vai ter um S2, 2P6, 3S2, 3P6 e vai continuar, né? A gente não terminou ainda, né? Seguimos aqui a sequência, ó. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. Depois do 3P, qual é o próximo? 3D. Não. Não? D. É o 4S. 3P. 4S. 4S, lembre-se, não é para querer preencher, por isso que eu botei o ferro. Não é porque a gente está... Professora, Oi. é da direita para a Fale. esquerda? Sim, da direita para a esquerda descendo. Olha aqui, depois do 3P, quem é que está embaixo dele? Mais à esquerda. Ah, sim. Né? É. Então, se a gente parou aqui no 3P e vai continuar, o próximo aqui, ó, seguindo a diagonal, ó, depois do 3P é o 4S. Então, tem muita gente que erra porque depois de botar o 3P, quer colocar o 3D, que é ir na sequência do nível. Não façam isso. Sigam a diagonal, sempre. Então, vou colocar aqui 4S2. E aí, quantos elétrons a gente já colocou aqui no ferro? Vamos contar, ó. 2 e 2, 20. 4. 20, né? 2 e 2, 4. Mais 6, 10. 12, 18. Mais esses dois aqui, 20. Já colocamos 20 elétrons aqui no ferro. Faltam quantos para a gente terminar? Vocês conseguem ver o número? 6. Faltam 6. Faltam 6. Faltam 6. Então, não se esqueçam, faltam 6 elétrons para a gente terminar. Depois do 4S, qual é o próximo subnível? 3D. 3D. O D cabe em quantos elétrons? 10. 10. Cabe em 10, 10. mas só falta a gente colocar 6. Sim. Então, a gente vai escrever aqui o quê? Na sequência? 3D6. 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 E aí a gente terminou. Agora sim, a gente fez a distribuição do ferro. Então, vejam que a sequência do ferro ficou 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Vejam que antes de preencher o 3D, a gente já tinha preenchido o nível 4. E aí eu vou fazer aquela perguntinha para vocês. Deixa eu de novo pegar aqui a caneta. Qual é o último nível do ferro? O 3. O 3. Qual Ou seria nível o que é maior? Ah, o 4. Ele tem Quatro. o 4. O 4, apesar de ter sido preenchido antes do 3D, mas o 4 é o nível mais externo. Apesar da distribuição eletrônica do ferro não ter terminado no 4, na verdade, voltou para o 3, né? Para completar o 3 lá que estava vazio, mas a última camada, a camada mais externa do ferro é o 4, é a camada 4. Mesmo que tenha terminado a distribuição no 3.
E aí eu pergunto agora, quantos elétrons o ferro tem na sua última camada? 2. 2 elétrons. Então, o ferro tem 2 elétrons na sua última camada. E por que eu estou dando ênfase a isso? Porque lembre-se que depois a gente vai fazer a ligação química e são esses elétrons da última camada que vão ser os mais importantes para a gente. São os elétrons que vão participar da ligação química. Deixa eu ver se eu coloquei mais um exemplo aqui. Ah, ótimo. Esse aqui eu quero que vocês deem até uma atençãozinha maior. Eu coloquei o oxigênio com carga. Ou seja, a quantidade de elétrons dele não é igual ao número de prótons. Então, vamos ficar atentos. No caso, o oxigênio está com a carga aqui de -2. Isso quer dizer que ele tem elétrons a mais ou a menos? A mais. Ele tem elétrons a mais. Quantos elétrons a mais? 2. 2. 2. Então, eu quero que vocês anotem aí no papel a seguinte observação. Eu vou ditar bem devagarzinho, eu quero que vocês anotem essa observação. Quando o átomo tem elétrons a mais, aí entre parênteses vocês escrevam íon negativo, fecha parênteses. Quando o átomo tem elétrons a mais, aí coloquem entre parênteses íon negativo. Já anotaram essa parte? Posso continuar? Pode. Basta acrescentar esses elétrons a mais. Basta acrescentar esses elétrons a mais na sequência normal. Basta acrescentar esses elétrons a mais na sequência normal da distribuição eletrônica. Na sequência normal da distribuição eletrônica. Ou seja, pessoal, isso agora não precisa mais escrever, não, agora eu estou explicando. Ou seja, quando um átomo tem elétrons a mais, se era para o oxigênio ter 8, e ele tem 2 a mais, ele está com 10. Então, basta a gente fazer a distribuição de 10 elétrons que vai dar certo, não tem problema nenhum. Por quê? Porque se, por exemplo, se o átomo de ferro fosse receber mais... Oi? A senhora pode repetir só a última parte, por favor? Menino, agora depois me diga de depois de elétrons na sequência normal. Na sequência normal da distribuição eletrônica. Ah, obrigada. Nada. Então, olha só. Por exemplo, se o átomo de ferro aqui, que a gente já fez a distribuição, se ele tivesse elétrons a mais, tinha como entrar em algum lugar antes? Não tinha, porque tudo isso a gente encheu, não foi? Então, se ele receber elétrons a mais, ele vai receber como se estivesse continuando a distribuição eletrônica normal. Por isso que eu pedi para vocês anotarem essa observação, que se o átomo tem elétron a mais, basta acrescentar esses elétrons e botar a mais, não tem problema. Então, vamos distribuir aqui 10 elétrons para o oxigênio. Então, a gente coloca lá, primeiro, um S2, colocamos 2 elétrons. 2S2, 4 elétrons agora ao todo. 2P, 6. Isso seria o número normal que era para ele ter? Não. Não, né? Ele era para ter o quê? 4. Era para ele ser 2P4. Mas ele tem elétrons a mais que entraram aqui. Ele tem 2 elétrons a mais, então ele tem 10 elétrons. Tá? Então, tá aqui, ó, elétrons adicionais que entram seguindo a sequência normal do diagrama. Então, essa é a distribuição eletrônica desse íon negativo aqui do oxigênio. Professora, uma dúvida. Diga. A cor do número influencia em alguma coisa ou pode escrever... Não, eu botei só para destacar. Ah, ok, tudo bem. Agora a gente vai fazer quando o íon é positivo. Aí, quando o íon positivo é diferente. Eu até peguei o ferro para facilitar, porque a gente já fez a distribuição eletrônica do ferro antes, certo?
Pessoal, quando o íon é positivo, é diferente. Então, anotem agora a segunda observação. Vou começar a editar. Quando o átomo tem elétrons a menos, quando o átomo tem elétrons a menos, quando o átomo tem elétrons a menos, entre parênteses vocês escrevam íon positivo. Quando o átomo tem elétrons a menos, entre parênteses, íon positivo. Professora, Oi. quando tem íons positivos é cátion, né? Exatamente, é o cátion. Quando o átomo tem elétrons a menos, íon positivo, primeiramente, se faz a distribuição, do número de elétrons que ele deveria ter. Primeiramente, se faz a distribuição do número de elétrons que ele deveria ter. Ponto e vírgula. Primeiramente, se faz a distribuição dos elétrons que ele deveria ter. Ponto e vírgula. Depois, se identifica a sua última camada. Depois, se identifica a sua última camada. Vírgula. Depois, se identifica a sua última camada. Vírgula. Pois é daí que sairão os elétrons. Pois é daí que sairão os elétrons. Ponto final. Pronto, acabei. Prontito? Então vejam já que é diferente do ânion. O ânion a gente simplesmente é até mais simples. Você acrescenta. Mas para sair elétron, os elétrons de um átomo que saem sempre são os elétrons mais externos. Então vejam o ferro que a gente já fez a distribuição eletrônica antes. Ele terminou a distribuição, o último que a gente preenche é o 3D. Beleza, a gente terminou aí. Mas o 3D não é a última camada do ferro. A última camada do ferro é o 4S. Então, os primeiros elétrons que vão sair do átomo de ferro vão sair do 4S. Aí, esse íon que a gente tem aqui é o ferro 3+, ele perdeu 3 elétrons. No 4S tem 3 elétrons? Não. Não, só tem 2. Então, a gente já sabe que desses 3 elétrons, 2 foram esse daí. Ele vai perder esses 2 elétrons. O próximo elétronzinho que ele vai perder vai sair de onde? 3D? Aí vai sair do 3D, porque quando o 4S fica vazio, o átomo de ferro não tem mais o nível 4. Aí o último nível dele passa a ser o nível 3. E aí, do nível 3, o mais externo é o 3D. Então, esse um elétronzinho que ele perde a mais é do 3D. Então, os 3 elétrons vão sair daqui e daqui.
Professora, eu não podia ter feito a distribuição normal, não? Direto, pegado assim, ele tem 26 elétrons, eu tirava 3, fazia 23. Não, porque se a gente fizesse isso, ia dar errado. Porque a gente iria colocar esses 2 elétrons primeiro e a gente iria tirar os 3 elétrons do 3D. Não era isso que ia acontecer? Se a gente distribuísse só 23 elétrons? A gente iria colocar um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D3. Estava errado que não saiu os 3 elétrons daqui. Né? Então, Professora, foi. dá para explicar de novo, por favor? Vou explicar de novo. Então, ó, essa daqui é a distribuição normal do ferro. Até daqui, 4S2, 3D6. Só que ele tem uma carga positiva, ele perdeu 3 elétrons. Se a gente fosse fazer direto e tirar os 3 elétrons direto, a gente iria distribuir, ao invés de 26, a gente iria distribuir 23. Aí como é que ia ficar? Errado, né? Mas como é que ia ficar? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, que é a sequência, e 3D, 3. Ia estar errado. Porque é como se a gente estivesse dizendo que os 3 elétrons que o ferro perdeu saiu do 3D. E os 3 elétrons não saem do 3D. Os elétrons sempre saem da camada mais externa. Por isso que a gente faz a distribuição normal dos 26 elétrons que o ferro tem que ter. Acha a última camada, que a gente já viu aqui, que é a 4S. Tira esses 2 elétrons, porque o ferro perdeu 3. Então, eu vou tirar esses 2. Deixa eu botar aqui, ó. Tá aqui, ó. Tirei esses 2 elétrons. Aí ficou 0. Só que ele não perde só 2 elétrons, ele perde 3. Então, eu tenho que tirar mais um. De onde é que eu vou tirar agora? Que ele não tem mais o nível 4, a camada mais externa dele agora é o 3. Eu vou tirar daqui o 1 que ele precisa tirar. E essa é a distribuição eletrônica do ferro 3+, né? Do ferro que perdeu 3 elétrons. Então, não esqueçam que quando vai fazer distribuição de átomo que perdeu elétrons, você olhe quantos elétrons ele deveria ter, como aqui no caso do ferro, que são 26. Distribui os 26 elétrons, acha a última camada. Qual é a última camada? É que tiver esse número da frente maior, que é o nível mais externo. Então, o nível 4 é mais externo do que o nível 3. Então, aqui é o 4S. E aí eu vejo quantos elétrons ele vai perder. Aí ele vai perder 3. Só que no S só tem 2. Então, eu tiro os 2 daqui. Falta tirar mais um elétron. Não dá para tirar do nível 4, porque não tem mais elétron no nível 4. Aí agora eu vou para o nível 3 e tiro um que precisava tirar. E aí como é que fica a distribuição do ferro 3+? Fica 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S0, 3D5. Tá? Sim, agora entendi. Tô mais claro. Entendeu? Sim. E a gente já está quase dando Professora, nosso horário. Oi. sabendo que a gente vai precisar tirar das 2 últimas camadas ou as 2 maiores, já pode fazer direto ou tem que mostrar que a gente cortou os 2 últimos para poder ter a quantidade de número? É melhor você mostrar, porque às vezes isso de fazer direto a gente erra. Ah, já tá certo. Viu? Então vamos evitar a gente tropeçar em casca de banana, se escorregar na casca de banana. Evitem isso. Tranquilo, né? Então, como a gente está perto do nosso tempo, o que é que eu vou pedir para vocês fazerem, né? De atividade. Eu quero que vocês escolham alguns elementos, uns 4 elementos na tabela periódica para fazer distribuição eletrônica no caderno de vocês. Só isso, uma tarefa bem simples. Escolhe 4 elementos para fazer distribuição eletrônica. Eu vou dizer de quais colunas, pelo menos, eu quero. Um da coluna 1A, deixa eu ver, um da coluna 1A. Vou fazer o seguinte, eu vou dar os mesmos elementos, porque vocês podem até se comparar uns com os outros. Vamos lá, anotem aí os elementos que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês façam do cálcio, é a letra Ca, né? É o símbolo Ca. O número dele é o número 20. Quero que vocês façam, deixa eu ver aqui, da prata, que o símbolo é Ag, o número é 47.
Professora, esse número que você está falando é o número atômico, é? É o número atômico, tá? Esse númerozinho que vem aqui pequenininho embaixo. Tá. Né? Da prata é Cálcio quanto? 20, Ag 47, alumínio, que é Al 13, Al 13, e o bromo Br 35. Para eu quando, pedi professora? Uma aula? a nossa próxima aula é só sexta, né? Pois é, para Uhum. sexta-feira já tem que estar pronto. As outras orientações eu vou colocar no Google Sala de Aula ainda hoje, certo? Mas de atividade para vocês fazer, não deixa muito para depois não, que é para aproveitar que está tudo fresquinho na cabeça. Vocês Hein, sabem, né? professora? Quanto Não para seria depois. melhor entregar hoje, não? Fazendo Que é hoje, isso, mandar menino? Tá no. muito calmo. Não, tenha Não, calma, tenha Matheus. calma. Tem Porque coisa não pra gente fazer, mas vocês não que têm isso? as aulas, tenha Uma calma. voadora? Calma, Ah, não, calma. precisa me Cheio de matar. Ó, cheio de vocês, coisa quem pra quem fazer. puder já fazer logo, já faz logo, porque quanto mais fresquinho, melhor o conteúdo, certo? Depois eu vou colocar lá no Google Sala de Aula para vocês mandarem a fotozinha só para eu ver e corrigir o que vocês fizeram, tá? Isso é para vocês exercitarem. Agora tem mais um detalhe que eu quero pedir para vocês desses elementos aí, certo? Da prata, eu quero que a prata esteja com carga de +1. Anotaram aí? Quero que a prata Sim. esteja com carga de +1. E quero que o bromo esteja com a carga de -1. Prata mais um e bromo menos um, é isso? E bromo -1, exatamente. Os outros, por enquanto, podem deixar eles neutros, tá? O cálcio e o alumínio pode deixar eles neutros. Aí depois eu vou colocar lá no Google Sala de Aula o link para eu observar o que vocês fizerem. Então, só para eu fechar a aula, que já está realmente dando tempo, vamos já completar a nossa 1 hora de aula. Aí eu quero só fazer um resumão aqui para vocês. Essa fotozinha tem lá também. Isso aqui foi de uma aula que eu fiz numa turma presencial. Eu achei que o quadro ficou tão organizadozinho. Eu vi os alunos tirando foto. Eu disse, eu vou tirar também. Aí tirei a foto do quadro. Então, olha só. Lembrem-se do assunto que a gente está vendo hoje. A gente está estudando o átomo e sua estrutura, dividido em núcleo e eletrosfera, que no núcleo nós temos os prótons de carga positiva e os nêutrons sem carga. Essas duas partículas são responsáveis pela massa do átomo. E enquanto na eletrosfera nós temos partículas que praticamente não pesam quase nada e que carregam a carga negativa. O átomo, ele é identificado pelo número atômico dele, que é justamente a quantidade de prótons. Então, átomos com o mesmo número de prótons são o mesmo elemento químico. Vocês já viram aí que o átomo, quando está neutro, ele tem a quantidade de elétrons igual à quantidade de prótons. Quando ele está positivo, é porque ele perdeu elétrons, ele perdeu carga negativa e ficou positivo. Quando ele está negativo, é porque ele ganhou mais elétrons, ganhou carga negativa e virou aqui um ânion. Vocês já sabem da organização dos níveis e subníveis de energia e já sabem como verificar essa organização através do diagrama de energia, né? Então, lembrem-se como construir o diagrama. Aí vamos voltar aqui só para o pente. Lembrem-se, vai no cantinho do caderno, numa folha, e escreve lá de 1 a 7, porque são 7 níveis. E sabendo que só tem 4 subníveis, vocês vão aumentando a quantidade de subníveis em cada nível até chegar no 4. Então, nível 1 só tem 1, nível 2 tem 2 subníveis, nível 3 tem 3, nível 4 tem 4. Como não existe 5 subníveis, aí começa a decrescer. O 5 tem 4, o 6 tem 3 subníveis e o 7 tem 2. O próximo, quando o Japão lá conseguir o próximo elemento químico, a gente vai ter o 8S aqui embaixo, que a gente não tem ainda, né? Então, pessoal, por hoje é só. Se alguém quiser fazer alguma pergunta,